Amém, louvado seja Deus. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Quando os irmãos procuram, o pastor Rogério não está presente hoje, porque está em Mojimirim, tá? Ele foi lá visitar a igreja e pregar lá nessa noite. Talvez é um dos candidatos para aquela igreja no próximo ano, tá? Então por isso que ele não está presente hoje aqui. Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Todos acharam? Amém. Então põe a mão sobre a Bíblia. Uma mão você segura, a outra você põe sobre a Bíblia e peça para Deus falar com você. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que vamos ler. Tua palavra é santa, é poderosa e é maravilhosa. Nós não somos nada sem a tua graça, nada sem a tua misericórdia. Portanto, Deus, vem falar conosco nesta noite. Vem falar, ó Deus, ao nosso coração, na tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentava aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir-te? Diga que venha e me ajuda. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, por que você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas? E ele: Marta, Marta, por que você anda inquieto, se preocupa com muitas coisas? Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Quero pensar um pouquinho nesta noite com os irmãos sobre a boa escolha. A boa escolha. Ou seja, escolhendo a boa parte. Pensa nisso. Escolhendo a boa parte e vivendo aos pés de Jesus. Escolhendo a boa parte e vivendo aos pés de Jesus. Queridos, aos pés de Jesus é o melhor lugar que podemos estar. Aos pés de Jesus é o lugar onde você encontra consolo, você encontra esperança, você encontra alegria. Aos pés de Jesus você pode estar em qualquer situação da sua vida. Aos pés de Cristo é o melhor lugar que você e eu que podemos estar. Não se iluda. Não tem outro lugar melhor do que estar aos pés de Cristo. É o melhor lugar, independente das circunstâncias. É o melhor lugar para se viver. Na presença do Senhor Jesus, na sua presença, ali nós podemos desfrutar de muitas coisas. Aos pés de Cristo podemos desfrutar da presença dele. A presença dele muda a nossa história.
A presença do Senhor muda as situações. A presença de Jesus acalma o nosso coração. Você pode estar vivendo as maiores situações, mais inusitadas da sua vida. Você pode andar por momentos difíceis, vivendo momentos de solidão, momentos de medo, momentos de dúvidas, momentos que você é atingido por muitas coisas. Quando encontramos aos pés de Jesus Cristo, nós somos tocados, nós somos preenchidos pela sua presença. Louvado seja Deus por isso. É na presença dele que podemos desfrutar da plenitude de alegria. Alegria não por causa de, mas alegria apesar de muitas coisas. Alegria que Cristo dá, ela não passa. Alegria que o mundo dá, a esperança que o mundo dá, ela é momentânea, ela é passageira. Alegria que o mundo dá, ela não dura, ela é condicional. Se eu estou bem, se eu estou alegre, se eu estou bem financeiramente, se eu estou com saúde, se eu tenho uma boa estrutura, se eu tenho uma boa casa, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho tudo que o mundo pode oferecer, então eu estou feliz. É interessante pensar sobre isso, mas a alegria que Cristo dá, ela independe de qualquer situação. Você pode estar vivendo um momento de dificuldade na sua vida, vivendo as coisas mais inusitadas. A presença de Cristo, ela traz segurança, traz alegria. Você crê nisso, querido? Maravilhoso pensar sobre isso. A presença de Cristo nos faz desfrutar de muitas coisas, mesmo apesar de todas as situações. Esse texto que nós lemos aqui, ela traz em pauta aqui uma família abençoada, uma família que faz parte da história dos evangelhos. E eu quero nesta manhã, nesta noite, eu quero frisar Maria. Maria, assim como Marta. Marta também era uma mulher de Deus. Lázaro também era um homem de Deus. Era uma família abençoada. Era uma família onde Cristo estava acostumado a passar. Era uma família de intimidade com Cristo. Mas eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre Maria. Era parte de uma família. Maria era parte de uma família que Jesus amava. Jesus tinha intimidade com esta família. Tinha laços estreitos com Lázaro e suas irmãs. Primeira coisa que eu vejo aqui, querido, é que Jesus, ele precisa ser o centro da sua família. Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua casa? Qual é o lugar que Jesus ocupa no seu trabalho? Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Às vezes nós insistimos em deixar Jesus em outras opções. Ó, Senhor, o Senhor pode tomar conta de mim aqui, ali, aqui, mas essa aqui não, Senhor, essa parte aqui não, deixa comigo. Às vezes nós agimos assim, mas Jesus, ele quer tomar conta da nossa vida. Ele quer estar presente em todas as áreas da nossa vida. Ele quer estar presente na nossa casa. É interessante pensarmos sobre isso. Mas o que eu gostaria de, nesta noite, dentro desta personagem interessante, dessa mulher, por nome Maria, a vida dela, o testemunho dela, muito nos ensina. Muito ensina a gente. Olhar para os detalhes da vida dela. A gente vai sair daqui dessa noite refletindo de uma maneira diferente em muitas coisas. Essa mulher, Maria, ela aparece pelo menos 3 vezes nos evangelhos. 3 vezes. Ela aparece 3 vezes na Bíblia. É interessante que em todas as vezes que Maria aparece, ela está aos pés de Jesus. Todas as vezes que ela aparece, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez, ela está aos pés de Jesus, o verso 39. A primeira vez ela está aos pés de Jesus para aprender. O verso 39 diz que Jesus chegou ali na casa de Marta, Maria e de Lázaro.
E logicamente Marta, ela se preocupou ali em hospedar bem Jesus, servir bem Jesus. Ela colocou à disposição do Salvador, ela realmente fez tudo o que tinha que fazer. E estava agitada, mas ao passo que Maria, ao invés de ajudar a irmã, ela sentou-se aos pés de Jesus. E Marta, incomodada com aquilo, ela foi até Jesus: Senhor, olha, eu estou aqui te servindo, mas manda minha irmã me dar uma mão, manda a minha irmã me ajudar, porque ela não se importa comigo. E o Senhor não se importa que eu fique te servindo sozinho? Marta, Marta, por que você anda agitada? Por que você anda inquieta? Uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E a parte que ela escolheu nunca lhe será tirada. É interessante isto. Então ela estava aos pés de Jesus, a primeira vez que ela aparece, para aprender de Jesus. Ela não podia deixar passar aquela oportunidade. Ela se deleitava nos ensinos de Jesus. Por isso que Jesus disse que Marta escolheu a boa parte. Marta, sua irmã, também amava Jesus. A gente não quer aqui dizer que Marta estava errada. Não é isso. Marta aqui não é a vilã da história. Não. São visão diferente. Era importante servir Jesus? Claro que era. Nós também temos que nos animar em servir o Senhor. Temos que ter nosso compromisso com Deus. Temos que fazer nossa parte. Mas temos também que discernir que há momentos que tem que se priorizar simplesmente a presença do Senhor. Há momentos que tem que se priorizar o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer falar conosco. Senão a gente anda agitado de um lado para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e esquecemos do principal. O que é o principal? O principal é aprender, é ouvir o que Cristo tem para falar. Porque se ficarmos muito agitados de um lado para o outro, ocupado com muitas coisas, Cristo vai falar, nós não vamos perceber. Tem muitos cristãos agitados de um lado para o outro, mas não prestam atenção àquilo que Cristo está falando, aquilo que o Espírito Santo está falando. Por quê? Porque eu estou agitado de um lado para o outro. Então não que Marta amava o Senhor, mas aquele momento era o momento de aproveitar aquela oportunidade de ouvir os ensinos de Jesus. Então Maria, melhor dizendo, é a primeira vez que ela aparece aqui. Ela está aos pés de Jesus, né? Escolhendo a boa parte é estar ali. A segunda vez que Maria aparece, ela também estava aos pés de Jesus. Aonde? Estava aos pés de Jesus para chorar. Quando seu irmão morreu, né? Quando Lázaro morreu, ela aparece aos pés de Jesus para chorar. Seu irmão Lázaro tinha morrido, estava morto, estava sepultado. E Jesus, ele chorou com ela, né? É interessante esse texto. Lázaro estava morto, já fazia 4 dias. Jesus chega ali e Marta vai ao encontro de Jesus. Ah, Senhor, se meu irmão tivesse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela vai na casa, chama Maria. Maria vem da casa e ela vem e se joga aos pés de Jesus. Mais uma vez. Essa é a segunda vez que Maria aparece, chorando aos pés de Jesus. Jesus, depois de chorar com ela, Jesus chorou, né? Um dos versículos mais pequenos da Bíblia. Jesus chorou. Chorou com quem? Chorou ali com aquela família. Jesus chorou ali com Maria e com Lázaro, com Marta. Jesus chorou com Maria ali. Depois que Jesus chorou, Jesus ressuscitou. Evangelho de João 11, 32 a 45, né? Jesus ressuscitou Lázaro diante de suas irmãs e seu irmão. Então ela aparece aqui a segunda vez aos pés de Jesus para chorar. Querido, é aos pés de Jesus que você pode lançar todas as tuas questões.
É aos pés de Jesus que você pode chorar, você pode abrir seu coração, você pode derramar o seu coração perante o Senhor. Tem um cântico muito antigo que diz, né? Conta para Jesus onde é a tua dor, que Ele te ajuda a carregar a cruz. Você crê nisso, querido? Jesus te ajuda, Ele está por perto, né? Então é aos pés de Jesus você pode chorar, porque aos pés de Jesus você encontra aquilo que você precisa. Aos pés de Jesus você encontra consolo, você encontra cura, você encontra esperança renovada. Aos pés de Jesus você se encontra com Ele, Ele muda totalmente a sua história. Então aos pés de Jesus você encontra consolo, você encontra a cura para a nossa dor. É aos pés de Jesus que você encontra a cura para a tua dor. Você pode ter certeza disso. Ainda que você vive momentos de dificuldade, lança sobre Ele, coloca a tua vida no altar do Senhor. Então Maria aqui ela aparece a segunda vez aos pés de Jesus mais uma vez, só que agora chorando na presença do Senhor. Terceira vez que Maria aparece, eu acho tremendo esse texto também. A terceira vez que ela aparece, ela está aos pés de Jesus para agradecer. Ela mostrou gratidão e adoração ao Senhor na presença de muitos, na presença de Marta, seu irmão e Lázaro, e aquele a quem Jesus ressuscitou, né? Então ela aparece ali, havia nela uma vontade de adorar o Senhor, há uma vontade de agradecer a Deus. Quantas maravilhas Maria experimentou do Senhor. Aí eu fico pensando lá na ressurreição, que consolo tremendo de Lázaro, né, que ela teve. Então ela não se esqueceu daquilo. Nós temos uma facilidade de esquecer das bênçãos de Deus, querido. Nós esquecemos muito fácil daquilo que Deus nos dá. Às vezes falta gratidão no nosso coração, falta adoração, achamos que somos bons demais, achamos que não precisamos de nada, achamos que somos cristãos perfeitos. Nós não somos perfeitos, nós somos carentes de Deus. Às vezes falta gratidão nos nossos corações, e o que Deus quer de nós é gratidão, é uma postura diante dEle. Obrigado, Deus, por aquilo que tem dado. Eu quero oferecer a minha vida, eu não sou nada. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, querido, eu fico com vergonha, falar a verdade. Apóstolo Paulo, com todo o seu preparo, com toda a unção de Deus que ele tinha, ele chegou ao ponto de dizer: eu considero tudo que eu tenho é esterco, não é nada. Eu sou o último da fila, eu sou o pior de todos os homens. Se Paulo diz que ele é o pior de todos os homens, quem somos nós para faltar gratidão no nosso coração, para faltar adoração na nossa vida? Maria aqui, ela aparece diante do Senhor, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, então, para adorar, na presença de tantas pessoas ali, na presença de amigos, na presença dos seus familiares, ela adora o Senhor. Ali em João 12, do 1 ao 11, a Bíblia diz que Maria chega ali naquele lugar e derrama ali um perfume, um unguento valioso nos pés de Jesus, e enxuga com seus cabelos. Olha que coisa interessante. Ela chega ali para agradecer. Ela vem ali à presença de Jesus Cristo. Marta aparece ali, junto na presença de muitas pessoas, porque havia nela uma vontade de agradecer, havia nela uma vontade de adorar a Deus, havia nela uma vontade de honrar a Deus, de agradecer por tudo que Deus tinha dado. Então ela derramou um precioso perfume, ungindo os pés de Jesus, enxugou com os seus cabelos, mostrando que para Jesus ela oferecia o seu melhor. Olha que coisa interessante. Maria aparece aqui mais uma vez, agora para adorar. É interessante isso, querido. Na primeira vez que ela apareceu, ela apareceu para aprender
para escutar as palavras de Jesus. Na segunda vez, ela apareceu diante de Jesus para chorar, para colocar toda a sua ansiedade diante do Senhor. E nessa terceira vez, ela aparece para honrar o Senhor, para adorar o Senhor. Querido, nós não somos nada. Muitas vezes não somos nada. E nós às vezes pensamos que somos alguma coisa, mas Jesus, Ele é tudo. Então aos pés de Jesus é o melhor lugar que nós podemos estar, para aprender, para chorar, para sermos consolados, para contar as nossas dores, sermos consolados, sermos curados. E também é o melhor lugar para se louvar, para se agradecer, para honrar o Senhor. Como Deus se agrada quando você honra o Senhor com a sua vida, com as suas atitudes. É interessante pensar sobre isso. Eu estava lendo algo interessante hoje sobre a rainha Elizabeth, né, que morreu, né, uma mulher que marcou a história, né? Estava lendo alguma coisa sobre ela que eu achei muito interessante. Elizabeth, há um tempo atrás, ela quis ter um particular com um grande pregador, Billy Graham. E ela conversou com Billy Graham. E ela conversou meio contra a nata. Mas ela pediu um particular com ele. Sabe por quê? Ela disse para ele que a sua mensagem, a mensagem que você prega, me intriga. Eu estava lendo e disse que ela então teve uma longa conversa com Billy Graham. E aí o tempo passou e uma TV britânica, uma repórter observou um negócio bastante interessante. Dizem que cada vez que a orquestra sinfônica lá, né, britânica tocava tributos, cada vez que tocava, ela tirava a sua coroa e colocava rente ao chão. E aí essa repórter britânica perguntou para ela: rainha, me responde uma coisa, por quê? Porque cada vez que a orquestra toca tributo, a senhora tira a coroa? Ela disse o seguinte: porque a hora de adorar só tem um que é rei, só tem um que pode ser adorado. Às vezes as pessoas vão, né, a gente espera elas irem para prestar atenção em algumas coisas. Então, querido, nós temos que adorar a Deus. Nós temos que honrar o Senhor com a nossa vida. Nós temos que oferecer a Ele a nossa vida. O que nós temos oferecido para Deus? Temos oferecido nosso tempo para Deus? Temos oferecido nossas posses para Deus? Tenho oferecido a minha saúde para Deus, as minhas habilidades para Deus? Você tem oferecido a sua vida? Temos honrado a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes? Maria aqui, ela se coloca, ela aproveita todas as oportunidades. Todas as vezes que ela aparece, ela está aos pés de Jesus para aprender, sim, para chorar e ser consolada, sim, mas para adorar. Qual é a nossa posição diante de Deus, querido? O que nós temos feito diante de Deus? Temos adorado, temos buscado o Senhor, temos honrado a Deus com a nossa vida. Aos pés de Jesus é o melhor lugar que você pode estar. Não se iluda. É o melhor lugar que você pode estar. Aos pés de Jesus nós somos ensinados, somos fortalecidos, somos consolados, somos curados, temos a nossa esperança renovada. Aos pés de Jesus podemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Devemos lançar toda a ansiedade e encontrar a paz em meio às lutas. Como você
lança ao Senhor toda a tua ansiedade, você volta leve para casa. Além de você entregar toda a sua ansiedade, você volta consolado pela presença do Senhor. Quero terminar citando aqui 1 Pedro 5, 6 a 7. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Você crê nisso? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que maravilha pensar sobre isso. Nosso desafio para nós nesta noite é colocar nossa vida aos pés do Senhor. Ele quer nesta noite, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos consolar e quer receber a nossa adoração, mesmo que sejamos pequenos, porque na verdade nós somos falhos, porque somos pequenos demais. Nós somos realmente o último da fila, querido. Somos o último da fila, mas nós podemos chegar diante dele e nos lançar aos pés do Senhor. Quero convidar você nesta noite a fazer isso. Se coloca aos pés do Senhor, se coloca aos pés do Salvador, abre o teu coração perante o Senhor, peça para Ele tratar com você, peça para Ele tratar com você. Nós temos que ser tratados, nós temos que ser curados, curado do nosso comodismo, curado da nossa falta de fé, curado pela nossa agitação. Querido, a gente fica tão agitado com as coisas, a nossa ocupação é grande, é verdade, os dias são velozes demais, está correndo tudo rápido, tendo que aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Agora, como eu vou remir, ou seja, como eu vou aproveitar o meu tempo, como eu vou resgatar o meu tempo? É na presença do Senhor, é derramando o coração na presença dEle, ocupar o nosso tempo com as coisas de Deus. Já percebeu que a gente acha tempo para tantas coisas, mas não acha tempo para estar na presença do Senhor? Oxalá que você faça isso em casa, oxalá que você não faça isso só aqui. Aqui é importante, estar aqui é importante, a bênção está no meio, a bênção está no meio da congregação, pode ser disso, mas também indispensável é você ter o teu tempo com Deus, é aproveitar o teu tempo lá na sua casa, honrando a Deus com as suas atitudes, com as decisões, com a sua posição diante de Deus, diante das coisas, diante dos amigos, lá no trabalho, lá na escola, junto com o vizinho. As pessoas prestem atenção em você. Sabe que eu tenho honrado a Deus com a minha vida? Eu tenho adorado ao Senhor com a minha vida. Somos chamados nesta noite a derramar nosso coração perante o Senhor. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor, esteja aos pés do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Escolhemos a tua presença, Senhor. Porque o pecado, Pai, nossa maldade, às vezes nos chama, Senhor, para longe de ti. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, nós queremos escolher a boa parte, Senhor, e estar na tua presença. Derramar nosso coração na tua presença. Queremos derramar o nosso coração na tua presença nesta noite. Obrigado, Deus, pelo teu consolo que encontramos na tua presença. Toma conta de nós nesta noite. Queremos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, estar na tua presença, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa teu povo aqui neste lugar. Abençoa os corações aqui nesta noite. Derrama o teu poder sobre cada vida nesta noite. Nós abrimos o nosso coração na tua presença. Derramamos o nosso coração diante de ti nesta noite. Isso que nós queremos. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo. Aleluia. Todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Espere no Senhor, coragem, sua luz brilhará bem profundo, Ele está ao seu lado sempre. Espere no Senhor, Ele cuida de você. Espere no Senhor, Ele cuida de você.